Bom, pessoal, então nós podemos começar então. A gente estava dando um suporte aqui com o pessoal por telefone, mas está tudo ok agora. Só para recapitular, então, infelizmente, o pessoal está reclamando que na rede interna houve algum bloqueio, né? Mas o vídeo vai ser disponibilizado depois, toda a apresentação ela está sendo gravada e no final da apresentação a gente vai disponibilizar para que vocês possam assistir depois com mais calma, enfim, ter todas as informações mais à mão também. Então, gostaria de dar boa tarde a todo mundo, né? Acho muito interessante esse contato que a gente está conseguindo ter com todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo, agendei esse webinar hoje para apresentar para todos as novas funcionalidades da Release 1.15, né? Quem está acessando a rede, o Fluid na nuvem já tem essas informações já, está acessando já há algum tempo já esses novos recursos, mas a gente achou interessante trazer todo mundo, reunir todo mundo para que seja trocada a experiência e a gente consiga passar mais informações sobre esses recursos. Quem vai estar com a gente aqui hoje, então, é o Magdo, nosso diretor e cofundador, junto comigo. A maioria já conhece o Magdo, né? Vai estar também o Rodrigo. Boa tarde. Faz parte do nosso core de desenvolvimento, e o Leonardo também, do nosso core de desenvolvimento. Boa tarde. O Rodrigo e o Magdo, então, vão conduzir vocês pelos novos recursos, de como ele vai funcionar, como esses recursos funcionam. Vou passar então a voz para o Magdo e desejo que todos tenham uma boa experiência com esse webinar. Obrigado. Bom, pessoal, acho que a grande maioria já me conhece pessoalmente, ou por telefone, ou por e-mail, chat. Bom, pessoal, só reforçando um pouco mais aí o que o Marcelo falou, a gente está disponibilizando mais esse canal de comunicação, pelo fato que aqui nós temos hoje por e-mail, não está atingindo o objetivo, porque na maioria dos e-mails informativo das releases está entrando na caixa de spam e muitas vezes o pessoal já apaga e não visualiza. E outra, porque também assim, essas implementações novas, essas melhorias têm, não digo se tornado complexas, mas exige um pouco mais de entendimento para um bom uso dela futuramente. Então, além hoje nós temos o canal da ferramenta lá do suporte, né, onde a parte de vocês abrirem tickets, tirar dúvida por ali. Nós temos um link lá da parte de fórum, onde tem bastante... vai ter esse material também, já bem mais detalhado lá. Tem o manual também de como configurar todo o Fluid, mas a gente vai tentar manter esse canal também para tirar maiores dúvidas, né? Apresentar melhor o que está sendo desenvolvido, que muitas vezes, assim, essas demandas que estão vindo são de vocês, né? Mas elas, colocadas num meio computacional, exigem um pouco mais de a gente apresentar um pouco mais, até mesmo para utilizar melhor essa ferramenta. Bom, vou passar a palavra agora para o Rodrigo, e ao decorrer da apresentação eu vou estar complementando e até exemplificando como utilizar essas melhorias hoje no Fluid. Tá, pessoal? Boa apresentação, então. Só uma questão antes do Rodrigo falar, para esclarecer que o Leonardo e eu vamos estar no chat que está na esquerda respondendo dúvidas que vocês têm. Então, durante a apresentação do Rodrigo e do Magdo, vocês podem estar tirando dúvida com a gente ali. E todas que forem rápidas, a resposta a gente vai responder por ali. Depois, no final, também a gente deixa mais um período ali para a gente bater mais algum papinho, tá? Bora lá, então. Boa tarde, pessoal. Então a gente vai começar a apresentação das funcionalidades. Como o Marcelo falou ali, vocês podem ir acompanhando, né, esclarecendo algumas dúvidas rápidas pelo chat ali com ele e com o Leonardo. Então, a gente vai falar hoje sobre algumas melhorias de segurança, né, que já foram implementadas, sobre o chat de suporte, as notificações no Node
sobre as novas permissões e as duas implementações principais dessa nova versão, que são os nodos de votação e o cálculo nos campos de formulário. Então, as melhorias de segurança. A partir dessa versão, né, os usuários possuem 3 mecanismos de segurança, tá, que são a senha segura, o resetar senha periodicamente e a autenticação de 2 fatores. Tá? Essas melhorias vêm ao encontro das exigências do CAS, né, na preocupação com a segurança do acesso aos sistemas. Então, são exigências que partiram do CAS, algumas delas já estavam disponíveis de maneira facultativa, e a partir de agora elas estão as 3 presentes. Então, a senha segura, que é a primeira delas, tá, ela precisa conter no mínimo 8 caracteres e pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número. Essa opção é configurada, assim como as outras 3, lá no perfil do usuário, marcando a opção senha segura. A autenticação de 2 fatores, né, ela vai usar uma camada adicional que ela pode ser usada juntamente com as outras, onde o colaborador ele informa uma senha, né, e um código gerado no smartphone. Tá? O primeiro fator é login e senha e o segundo fator é esse token gerado, né, por um aplicativo, né, que gere os tokens, como o Google Authenticator, por exemplo, que é um exemplo de aplicativo que é gratuito. Então, o que acontece? Se a senha for roubada, a pessoa não vai conseguir acessar, a pessoa que roubou a senha não vai conseguir acessar, porque ela vai precisar também do token. Então, vocês precisam ter esse aplicativo gerador de token, escaneie o código QR Code, que vai estar disponível lá na página, e a partir daí, a cada acesso, né, vai ser necessário digitar esse token para acessar a ferramenta. Já tem algumas cooperativas que já vêm usando isso há um tempo, tá? Então é uma camada adicional de segurança também. Resetar a senha periodicamente, tá? O sistema vai exigir que o usuário troque a senha a cada 3 meses, tá? E isso é uma questão de segurança também, para que não fiquem, né, com a mesma senha por muito tempo, tá? E também o usuário leve em conta para que não fique com aquela senha viciada e já logada no navegador. A gente queria até pedir passar algumas dicas de segurança, né, para vocês passarem para os colaboradores, de evitarem de deixar o sistema já logado, né, cuidarem os sites que navegam, terem cuidado com os downloads feitos também nos computadores, porque isso tudo vai expondo, né, as máquinas a possíveis ataques. Um detalhe também sobre as senhas, né, a gente pediu para vocês terem cuidado quando resetarem a senha de algum colaborador, cuidarem da mensagem que vai aparecer, porque a cada vez que a senha é resetada, o sistema agora gera uma senha, né, de modo randômico. Então não é aquela senha Sicredi 123 como era até a versão anterior da ferramenta. Só complementando agora essa parte de segurança, pessoal, é uma exigência do CAS, já desde que a gente montou a nuvem, mas além dessa exigência do CAS, isso é um item de segurança, tá? Como o pessoal que está na nuvem, né, não está mais somente no ambiente Sicredi. Então, até mesmo terceiros, né? Eu tenho bastante cooperativa que está utilizando a parte dos técnicos rurais, a parte do escritório de advocacia. Então, é um item de segurança, tanto o CAS nos exigiu e tanto também nós estamos aplicando isso, né? Então, cuidar muitas vezes a rede que está sendo utilizada. Então, por mais que assim, o canal está todo criptografado, essa opção de trocar senha a cada 3 meses, até mesmo para evitar isso. Às vezes esse vídeo salvou, é uma facilidade a gente salvar a senha já no navegador e acessar. Mas muitas vezes tu não sabe em que rede, se essa rede que tu está proporcionando segurança ou não, então é válido essa parte de segurança. E tendo o token é o mesmo token do Sicredi Mobile, então o pessoal também já está acostumado a utilizar esse token. Para mim, eu acho que assim, esse nível de segurança é até o melhor, né? Mas, né, é a opção de vocês. Vocês vão ter que optar entre
no mínimo 2 opções dessas em novas implementações. Só complementando ali, gente, essas melhorias de segurança elas estão disponíveis tanto no sistema na nuvem como no sistema interno. Tá? A outra melhoria de segurança é a verificação de segurança para os monitores de processos através de um PIN. A ideia, né, que a partir de agora, um monitor vai poder ser acessado apenas de um dispositivo por vez. Tá? A preocupação é que essas informações elas não são públicas, né? Só os interessados podem vê-las. E também a gente precisa ter estimar a quantidade de monitores que cada cooperativa tem para poder prestar um bom serviço, né? As cooperativas que estão no interno, por exemplo, se tiver muitos monitores conectados ao mesmo tempo, pode dar uma perda de desempenho do servidor. Então a gente consegue estimar isso e aumentar essa capacidade se for necessário. Então, no primeiro acesso, quando for recarregado, o monitor vai pedir uma chave. Essa chave vai estar disponível lá no cadastro de monitores. No cadastro de monitores, vai em editar o monitor, essa chave está disponível lá. Também ali tem a função revogar a chave, se o administrador achar necessário revogar a chave, ele pode revogar a qualquer momento ali. Essa chave é necessário informar a primeira vez no acesso ao monitor. A partir dali, o sistema gera um fingerprint, que é um identificador único desse dispositivo, e aquele monitor vai ser sempre acessado desse dispositivo. Essa chave só vai ser necessária novamente se esse monitor for conectado de um outro dispositivo. Aí, para a conexão acontecer nesse novo dispositivo, vai ser necessário informar a chave e sabendo que o dispositivo que estava conectando antes não vai conseguir conectar. Então, se a demanda for necessária, vocês podem cadastrar mais de um monitor, né? Cadastrar alguns monitores e cada um vai ter o seu acesso, né, de um dispositivo único, né, por vez. Agora nós vamos falar sobre o chat de suporte. Tá? Essa é uma funcionalidade que ela está presente apenas para o pessoal que tem o sistema na nuvem, até por essas questões de proxy, né, de bloqueio. Então, vocês podem enxergar lá o link do chat, né? Clicando ali, ele vai abrir já o chat diretamente com a nossa equipe. Esse chat também está disponível para os gestores de processo, ele não está disponível para todos os colaboradores. Porque a ideia desse chat é resolver problemas de maneira dinâmica e rápida quando vocês estiverem construindo, né, trabalhando no desenho dos processos. Então, os gestores de processo têm essa funcionalidade a mais esse canal de comunicação com a equipe da Moinho Sul. As notificações no Node, isso era uma demanda que algumas cooperativas já pediam e a gente implementou nessa versão. Basicamente, ela funciona como funciona aquela mensagem que a gente pode configurar lá na abertura do processo. Então, né, quando eu estiver editando o Node, vou nesse espaço da notificação e ali digito a mensagem que for necessária. Quando o colaborador for protocolar o processo, no início, né, no primeiro passo ali do passo do parecer, essa mensagem vai aparecer lá para o colaborador. Então, essa funcionalidade vai estar disponível então, em todos os nodes, a partir, né, com exceção da confecção, que já tem a mensagem aquela lá da abertura do processo. Implementando aí, então esse é um pedido já a tempo do pessoal. O pessoal tem utilizado isso aí mais para checklist, ou seja, a hora que eu for protocolar para uma caixa de, sei lá, de conselho ou devolver para o back-office, preciso ligar para o associado X, checar tais documentos, ou seja, mais para checklist mesmo, notificações de protocolo, ou antes de protocolar, verificar algo extra fluid para depois, sim, finalizar esse processo. Né? O próximo assunto abordado são as novas permissões. Então, a partir dessa versão, foi separada, né, a permissão de pesquisa de documentos e processos,
né, ela precisa ser configurada lá no perfil do usuário. Então, os colaboradores que tiverem essa permissão vão poder buscar processos e documentos. Com exceção, né, da diferença do agente externo, que algumas cooperativas já vêm trabalhando com esse tipo de empresa, que ele tendo essa permissão, ele consegue pesquisar processos e documentos apenas daqueles que ele fez parte, né? Então, os colaboradores das cooperativas vão conseguir pesquisar qualquer processo e qualquer documento, se tiverem essa permissão, e os agentes externos conseguem apenas daqueles processos que eles estão envolvidos. Também foi adicionado um novo tipo de empresa, agente auditor, porque a demanda de alguns tipos de processos, onde é necessário, por exemplo, um agrônomo dar um parecer e depois esse parecer precisa ser auditado. Então aqui a gente tem uma tabela mostrando, né, as permissões comparando os tipos de empresa. Tá? Então a gente tem lá na agência o agente externo e o agente auditor. A gente pode notar, por essas permissões, que o agente externo ele só consegue pesquisar processos e documentos que ele fez parte e ele não consegue visualizar os documentos que foram postados para um agente auditor. Então, mesmo que seja um processo que o agente externo esteja envolvido, aqueles documentos que foram colocados no sistema por uma empresa do tipo agente auditor, os agentes externos não vão conseguir acessar esses documentos. Complementando novamente, está sempre enchendo o saco de vocês, essa parte de agente externo, já Fronteiras e Vanguarda já está com um processo bem evoluído ali, e eles têm esse cenário, né, bem desenhado, onde esse agente externo, que a gente chama agente externo, é os técnicos agrônomos que fazem o projeto, né, e tem esse agente auditor que recebe, ele quase seria um mini back-office, onde ele vai receber de várias unidades essa demanda, de vários técnicos agrônomos, e onde ele vai dar pareceres, vai trocar pareceres, né, vai imputar um anexo exclusivo ali, que é o parecer do projeto, para o back-office, né, onde daí sim, esse parecer não é visualizado por esses técnicos, que é o agente externo. Tá? Então é mais esse tipo de restrição. É um piloto a gente fazendo agora com essas duas cooperativas aí, então até depois sugiro, quem for implementar alguma coisa, entre em contato com a Fronteiras e Vanguarda, que eles já estão com um processo bem evoluído. Né? O próximo assunto que a gente vai falar então são os nodos de votação. Tá? E o nodo de votação ele tem como a maior finalidade atender aquela demanda de processos que necessitem de uma comissão para decidir a sequência do fluxo desse processo. Tá? Então, primeiro, obviamente, é preciso criar um nodo, aí vocês sabem, né, vão lá na versão da árvore que vocês querem adicionar um nodo e adicionam ali um novo nodo. Após essa criação desse nodo, né, vocês vão preencher com as informações pertinentes, né, ao fluxo que vocês desejam e no campo próxima etapa vai selecionar um nodo de votação. Selecionando o nodo de votação, o sistema vai abrir alguns campos, tá, para que vocês preencham sobre as informações e a configuração deste nodo de votação. Tá, esses campos são a questão, a pergunta, né, o objetivo da votação, um número mínimo de votos. Esse número mínimo de votos é especificamente para decidir quantos votantes é necessário nessa votação. Tá? Então, né, eu posso ter 10 diretores que podem votar, mas eu preciso que no mínimo 5 façam parte dessa votação, eu vou configurar ali. O próximo campo se é para exibir as parciais de votação, então se quer configurar que apareça, após a pessoa ter votado, poder analisar as parciais dessa votação, ou não. O próximo campo, né, é exigir a identificação do votante, se eu quero identificar os votantes, né, e os votos em que opção foram dados. E o último campo é se eu vou exigir uma justificativa dos votantes, né, se a gente vai cobrar uma justificativa. Esse passo, então, a gente configura
o nodo de votação. Após configurar o nodo de votação, vai ser necessário criar os nodos de voto, tá? Que são, né, como a gente chama, né, nas árvores, os filhos desse nodo de votação. Aqui a gente vai mostrar dois, que é, né, bem simples o exemplo, mas esses nodos, essas opções podem ser N opções. Tá? Neste caso aqui a gente vai apresentar só com dois, só para exemplificar. Então aqui a gente criou ali, né, num fluxo fictício de aprovação de crédito, a gente criou um nodo de votação aprovar, né, criou um nodo de votação para executar essa votação e um nodo de voto aprovar. Esse nodo, eu preciso configurar nele o mínimo de votos para que esse nodo seja o vencedor da votação. Neste caso, a gente configurou como 3 votos, ou seja, a gente configurou no nodo de votação o mínimo de votos 3. E para que o nodo aprovar vença a votação, foi configurado também como 3. Então, seria uma votação por unanimidade. Obviamente, é só um exemplo. E configuramos o outro nodo de votação com, né, o nome recusar, né, ou seja, não aprovar essa liberação de crédito. Esse nodo, o mínimo de votos deles, a gente configurou com 1 voto, ou seja, se daqueles 3 votos mínimos, 1 apenas votasse contra, já essa seria a opção vencedora da votação. Configurando dessa maneira, a gente teria, né, um espaço como esse aqui, né, na nossa árvore. Agora nós vamos mostrar, então, a criação desses nodos, né? Vamos, né, partir do princípio que a gente já tenha um nodo de confecção, né? A gente vai em adicionar novo nodo. Às vezes o sistema demora um pouquinho. Ele abriu lá, né? Vamos configurar, né, analisar solicitação, por exemplo. Tá? O local, eu posso usar um local como diretores. Né? O parecer desse meu primeiro eu vou botar como confecção. Obviamente, isso são configurações que estou fazendo como exemplo, né? Adicionando isso, eu vou lá, ele habilita para eu decidir a próxima etapa, eu vou lá e vou escolher a etapa de votação. No momento que escolher a etapa de votação, ele habilitou os campos que são necessários para configurar esse nodo de votação. O primeiro deles é a questão pergunta. Aí eu vou preencher com essa mesma questão aqui. Eu posso definir o número mínimo de votos para que essa votação se encerre. Definir o número mínimo. Vou configurar para exibir as parciais de votação, né? Poderia configurar como não. Vou pedir para que exija a identificação do votante e que seja necessária uma justificativa. Vou salvar o nodo. Já tem um nodo de votação configurado e a partir de agora vamos configurar aquelas duas opções, né, que são os filhos dele. Vou esperar o sistema carregar um pouquinho. A partir de agora, vou configurar então os nodos de voto. Mesmo passo, vou adicionar um nodo. Abriu lá. Vamos decidir esse aqui como o recusar. Pode ser no local que for necessário. Vou dar um parecer de indeferido. E vou dizer que, se apenas um daqueles 3 votos for contra, essa opção é a vencedora da votação. Adicionando o nodo.
Dando só para puxar para o centro da página. Então eu tenho essa opção aqui, como recusar, vou adicionar mais a opção ali, a mesma que a gente mostrou no exemplo antes, como aprovar. Defino lá que é a opção, né, o aprovar. Seleciono o parecer que achar, né, necessário. E o mínimo de votos para ganhar, vamos botar 3 também. Tá? Então ali a gente tem a configuração, assim como a gente mostrou na apresentação. Tá? Obviamente, né, como eu falei antes, é um exemplo bem simples. Aqui, né, eu acabei configurando como recusar um parecer de indeferido e aprovar como um parecer de aprovado, por isso que eles já ficaram com essas cores, né, que é o de indeferido e o de, né, aprovado, que são as cores vermelho e verde. Mas se eu estivesse usando essa votação no meio do fluxo, por exemplo, tá, esses filhos da votação manteriam a cor azul, que é a cor, né, que diferencia o nodo de votação dos demais nodos, porque, né, ele tem a mesma forma do nodo de análise e do nodo de alçada. Tá? Então, um cuidado que a gente pede para vocês é que cuidem, né, com as opções de votos, para que a gente não tenha a possibilidade de 2 opções vencerem uma votação. O que aconteceria? Por exemplo, nesse nosso exemplo, se tivesse configurado, né, que para recusar o mínimo de votos, para que a opção recusar fosse vencedora, fosse 1, né, e para aprovar também fosse o mínimo de votos 1, quando chegassem aqueles 3 votantes, a votação seria encerrada e as 2 opções teriam o mesmo número de votos, ou seja, o sistema não saberia para onde seguir. Então, sempre um cuidado a mais com esse desenho, né, para terem certeza que não tem a possibilidade de 2 opções dentro da mesma votação saírem vencedoras. Tá, quando o processo estiver... Vou deixar o Magdo complementar e depois eu sigo nessa outra parte. Bom, então quando o processo ele estiver, né, no nodo de votação, vai ser exigido um parecer de voto, né, que é esse parecer em azul, né, por exemplo. Nós vamos lá no sistema, né, e aqui eu tenho um exemplo de votação, que a gente já deixou preparado para mostrar, e eu vou lá para fazer a votação. Essa votação foi configurada como que eu posso exibir as parciais de votação. Então, após o meu voto, eu vou poder, né, ver as parciais da votação. Antes de votar, eu apenas consigo identificar qual foi, né, o pertencente da votação que já realizou seu voto. Então, vamos fazer o voto. Aqui ele me pediu a justificativa, então não tem como sair desse passo se ficou configurado lá como exigir uma justificativa, eu preciso preencher esse campo aqui. Tá? Preenchi o campo, ele deixa eu executar a minha votação, o meu voto, né? Dá a mensagem se o voto foi computado. E a partir de agora eu consigo ver as parciais da votação também. Bom, só complementando, vi que ele, pelo chat, o pessoal está com bastante dúvida nessa parte de votação. Como o Rodrigo bem falou anteriormente ali, existe uma lógica em cima dessa criação. Essa lógica é de vocês. Não adianta eu criar uma votação onde 2 nodos poderão ser vencedores. Exijo no mínimo um votante e nessa votação, se um sim votar ganha e se um votar não também ganha. Isso já a própria lógica não vai atender.
Então, muito cuidado que, às vezes, assim, o número de votantes que vai determinar, o número mínimo de votantes que vai determinar esse andar para qual tomada de decisão que ele vai ter. Se o mínimo for 3, obviamente, dos nodos vai ter que ser a totalidade ou a maioria, né? Senão não adianta eu chegar lá e colocar apenas um voto para cada um, o sistema não vai encontrar uma resposta para ele prosseguir. Eu vi que o pessoal está ali também, como desenhar isso. O Rodrigo desenhou com 2 nodos, um de conclusão e outro de indefinir. Os dois estão encerrando o processo, um conclui e o outro indefere. Isso é desenho da árvore, eu posso ter outros nodos que vão estar prosseguindo. Tá? Então, assim, esse ato de dar continuidade ao processo é o desenho de vocês. É uma questão que foi levantada ali. Se eu quero que após uma votação resultar essa conclusão, avise a confecção, ou seja, lá o gerente de carteira. Nesse desenho, então, esse nodo não ficaria vermelho, daria continuidade e eu sugeria, né, desenhar um outro nodo a mais, onde cairia para esse gerente de carteira, ou confecção, como vocês chamam ali, e daria para ele fazer esse ato de concluir mesmo. Ou seja, é um protocolo só de conclusão, que ele vai dizer, ok, estou notificado, fechou o processo. Então, muito cuidado nessa lógica. Eu sei que não vai ser assim de agora criar. Outro complemento, assim, aonde usar esse tipo de processo? Obviamente que o pessoal que já está mais há tempo na ferramenta já vislumbrando vários tipos de processos, né? Sugiro, assim, para aqueles que estão iniciando, o nodo de votação serve para aqueles, tipo exemplo de onde preciso que o GAF e o GUA deem aprovação, deem um ok nesse processo, ou deem visualizar esse processo, para dar prosseguimento ao protocolo. Que muitas vezes o pessoal criava uma caixa para o GAF, uma caixa para o GUA, e vou colocar o primeiro, né, conforme a ordem, o GAF recebia, dava ok, passava para o GUA, e o GUA dava continuidade. Hoje, com esse nodo de votação, não precisa. Cria-se uma caixa comum aos dois, né, onde os dois vão estar recebendo esse mesmo processo, e onde eles vão dar essa votação, esse ok, o cheque, aprovado ou não aprovado, e dar continuidade ao processo. O processo não vai sair daí enquanto não satisfazer a votação. Tá? Outro exemplo é aquelas votações do CONSAD, onde preciso 3, 4 diretores para aprovar um cancelamento, ou, sei lá, uma liberação de crédito. Sim, enfim, a criatividade é dos senhores, mas não precisa ser basicamente um voto. Né? A gente chamou de nodo de votação porque parte do princípio que eu preciso vários ok, vários sim ou vários não para dar prosseguimento. Mas você pode estar criando ele para diversas situações, né? Então, como o Magno falou ali, eu poderia editar esse nodo, né, e não ser um parecer de conclusão, e o fluxo seguiria normalmente. Tá? Então, como eu estava falando, vai aparecer o parecer de voto. Tá? Então, como o Magno já falou, só vamos salientar que já mostramos as informações. Então, ao realizar então o voto, o processo ele vai permanecer no nodo de votação até que o número mínimo de votos seja satisfeito e uma das opções da votação obtenha os votos necessários para vencer. Vamos pegar como exemplo ali, se a gente tivesse colocado que o número mínimo de votos seria 3, como a gente colocou, só que para aprovação o número mínimo seria 3 e para recusa o número mínimo também seria 3. Os 3 primeiros votantes iriam votar, satisfaria o número mínimo de votos, só que não teria nenhum deles que seria vencedor. Então ele aguardaria um dos dois completar esses 3 votos para que o processo seguisse automaticamente. Tá? A outra implementação. Só segura só um pouquinho ali. Pessoal, entendido a parte de votação? A gente está lá no manual do suporte ali, mas assim, mesmo depois acabando a apresentação, a gente vai abrindo para dúvida e coisa ali, mas vai continuar. Esse processo é novo mesmo. As ideias já são, essa demanda já faz um bom tempo, né? Mas agora, aplicar agora nesse modelo computacional, o pessoal
como desenhar essa lógica? Até para nós também é meio chatinho, às vezes, como é que eu quero atingir o sim ou como é que eu quero atingir o não? Ali eu vi que o Sandro questionou algumas ali, eu preciso, se um nodo, eu exigir um cenário que são 3 votantes e as caixas de votação, aqui a aprovação é 2, preciso só 2 e na outra 1. Questionamento dele, se eu preciso, se 2 já satisfazem, ele não poderia já prosseguir? Não, porque tu exigiu que o cenário mínimo de votantes são 3. Então, mesmo que já tenha um resultado essa eleição, essa votação, ele vai estar aguardando o terceiro votante. Tá? Então, assim, a gente vai estar amadurecendo mais e essa usabilidade, obviamente, vai surgir alguns outros ajustes ali, mas isso aí com o tempo, né? Tá, pessoal? Então, mais um detalhezinho. Então, o node de votação ele funciona diferente então do de análise e do de alçada. O node de análise e alçada, eles tomam uma decisão baseada em alguma informação que foi inserida no sistema. Já o node de votação, ele espera essa votação para seguir o fluxo, né? O de análise e o de alçada, ele já toma a decisão e o fluxo segue automaticamente. Então, é essa diferença também. Tá. A outra funcionalidade são os cálculos nos campos de formulários, tá? Que também era uma demanda que algumas cooperativas pediram, né? E a gente implementou. A ideia do cálculo, né, é como se eu precisasse, aqui é um exemplo, né, como se eu precisasse chegar a esse valor aqui, total no cálculo 1. Né? Para isso eu informaria um valor no valor 1 e um valor 3. Obviamente esses campos, né, são nomes que a gente decidiu dar para teste, só para demonstração. Tá? E nós vamos chegar nesse valor. Para chegar nesse valor eu preciso realizar alguns passos. Né? O primeiro dele, assim como qualquer outro campo de formulário, é ir lá em parâmetros, campos de formulário e adicionar um campo. Tá? Agora eu vou escolher do tipo cálculo, que vai me permitir depois construir essas formas. Após inserir esse campo lá nos parâmetros, eu vou adicionar esse campo no tipo de processo desejado, assim como qualquer outro campo que precise ser usado em um determinado tipo de processo. Após adicionar esse campo no tipo de processo, o sistema vai habilitar para que eu, clicando nesse sinal de mais, que é o sinal dos cálculos, eu possa abrir um menu onde tem os meus cálculos. Tá? Então, se por um acaso eu não tiver adicionado o campo do tipo cálculo lá nesse tipo de processo, ele não vai aparecer nenhum campo quando eu clicar aqui. Ele vai aparecer que não tem informações a serem exibidas. Então o passo é isso. Cria o campo e insere o campo no tipo de processo, assim como os demais campos que a gente insere nos processos no Fluid. Após ter inserido lá, eu vou clicar naquele ícone e ele vai me abrir as opções. Aqui nas variáveis, ele sempre vai me abrir as opções de todos os campos que forem do tipo numérico ou do tipo moeda. São os campos que vão poder ser inseridos nos cálculos. Então, ele só vai listar esses dois tipos de campos. Nas operações, ele vai me mostrar as operações básicas, que são as que estão disponíveis para esses cálculos, né, que é a soma, subtração, multiplicação e divisão. E se eu quiser adicionar os parênteses, a partir daqui também eu posso abrir parênteses e fechar parênteses. Um cuidado sempre na construção das formas, o sistema ele vai sempre validar essa forma a cada passo. Aqui nós só colocamos um exemplo de fórmula válida, um exemplo de fórmula que não está válida e outro exemplo de fórmula válida. Tá? Então, vamos demonstrar aqui. Né? Esse aqui é exatamente aquele cálculo que a gente mostrou lá. Eu informei o valor 70, informei o valor 220 e ele me deu esse resultado de 145. Se eu for lá no meu cálculo, ele vai me mostrar a forma que foi criada, que já está aparecendo aqui. Né? A gente pode ver que é um somatório do valor 1 com o valor 3, o campo 3, né? Do campo 1 com o campo 3, divididos por 2.
Entrando ali, eu posso editar essa minha forma. Tá? Aqui eu tenho a forma para que eu faça as edições. Né? A gente sabe que nos processos de vocês essas formas podem se tornar bastante grandes. A gente já está com uma correção no campo que mostra a forma para que possa quebrar a linha e ir mostrando toda a forma, se for obviamente muito grande. Então aqui, como eu falei, eu poderia adicionar esses outros campos simplesmente clicando aqui. Tá? Ou posso também digitar e editar a forma. Tá? Se eu tentar deixar a forma como de um formato errado, ele não vai deixar eu salvar. Então eu preciso sempre informar uma forma correta. Informando uma forma correta, o sistema valida a forma. Vocês podem ver também que os campos eles são adicionados com cifrão no início e cifrão no fim. É isso que informa o sistema que é para pegar o valor daquele campo específico, que vai fazer parte da forma. Tá? Então aqui nós alteramos a forma. Vou esperar ele carregar a forma. No momento que eu alterei a fórmula lá, se o processo ainda não foi protocolado, né, se ele estiver em rascunho ainda, os valores no rascunho, assim que for alterada a fórmula, e essa fórmula é pertencente ao processo, ele vai aplicar nesses valores. Se um processo já foi protocolado, não vai acontecer isso. Né, não vai mexer nos dados de processos que já foram protocolados. Se o processo estiver em rascunho, ele vai mudar a forma, o resultado também baseado na edição que eu fiz na forma. Né? Vocês podem ver que antes a gente tinha os somatórios dos dois campos divididos por 2. Agora a gente tem apenas o somatório dos dois campos. Tá? Esse demonstrativo é simplesmente para mostrar como editar a forma, como alterar, mostrando que o sistema sempre vai cobrar que seja uma fórmula válida, então não vai ter a possibilidade de eu colocar uma forma de maneira errada. O que pode acontecer é eu configurar ela de uma maneira que não chegue ao cálculo que seja necessário para o processo, mas aí é uma questão de desenho, é só ir lá e editar a forma. Bom, complementando aí, é uma demanda já há tempo que o pessoal tem pedido para os processos, principalmente aqueles crédito rural, onde eu preciso somar gado leiteiro, gado de corte, despesa, todas as despesas, luz, água, telefone, ou seja, a implementação desses cálculos, assim, na grande maioria dos processos, vão ser bem usados. Tem algumas dúvidas ali, campos, valores, função, soma. Caso tiverem nulo, eles vão somar. Tá? Aliás, se não tiver nada preenchido, ele vai ignorar. Então, portanto, ele vai fazer a soma daqueles que tiver preenchido. Mas sugiro, se são campos numéricos, já bota um valor padrão, mesmo sendo zero, até mesmo para ter algo preenchido naqueles campos que vocês estão exigindo valores. Né? Então, poderá ter extenso, eu já peguei exemplo de alguma cooperativa recente agora, tinha 15, se não me engano, Rodrigo, acho que mais de 15, né? Era mais, o somatório era mais de 15 campos. Mais de 15 campos, né? Então, vai ficar grande, isso aí bem chatinha a parte dessa construção, pô, somar 15 campos, mas o processo é isso mesmo, é os campos que vocês querem mesmo somar. Pode ter soma de soma, vai ter soma de soma, então assim, você não está criando. Esses campos de cálculo, eles não são editáveis, tá? Então o pessoal, não, o campo ele é editável, motivado por outros campos. Então eu posso ter um somatório, um subtotal, ter mais campos somados a esse subtotal e depois ter um outro lá embaixo com um total que ele também vai ser atualizado. Tá? A gente está assim, como o Rodrigo falou ali, com as operações básicas. Já serve uma gama de possibilidades. O pessoal já demandou outros ajustes ali que a gente está analisando ali. Já antecipo, ele não é uma planilha Excel, pessoal. Então, assim, ele está fazendo soma, está fazendo esses cálculos baseados nos campos de formulário. Tá? Não tem essa parte, o pessoal já relatou, mas não tem como fazer intervalos. No formulário vocês não tem intervalo. Cada campo é um campo único. Tá? Ok. Tá, então, como o Agno falou, esses campos eles podem ser usados para somas de somas, né? Configurar ele um subtotal e depois adicionar
mais valores, né, em outro cálculo, claro. E também esses campos podem ser usados nas tomadas de decisões de alçada, né? Já faço um cálculo lá e a partir de um determinado valor, aquele campo pode, né, vai dar segmento, né? Vai ser usado para analisar o segmento do fluxo do processo. Bom, pessoal, então a gente falou sobre as melhorias de segurança, né, sobre o chat de suporte, as notificações no nodo, as novas permissões, também dos nodos de votação e dos cálculos nos formulários. Tá? Então, vocês podem tirar essas dúvidas, podem nos contatar, né, por telefone, pelo e-mail, pelo sistema de tickets, para quem está na nuvem pelo chat, que a gente vai estar sempre disposto ali e atento para dar esse retorno, né, para ajudar nesses desenhos que vocês podem construir agora com essas votações. Depois que o Magno fizer o encerramento, o Marcelo quer falar, tem algumas coisas para falar também, e eu vou deixar então, né, que eles conversem com vocês. Agradecer a todos pela atenção e espero que a gente tenha ajudado com essas informações aí sobre as novas funcionalidades. Um abraço a todos. Obrigado, Rodrigo. Bom, pessoal, voltando ali, só recapitulando, eu sei que essas duas novidades são as nossas âncoras da release. Dúvidas eu vejo que está ali no chat, ali, o pessoal já está tirando ali. E é isso mesmo, assim, ó, vai surgir melhorias, ajustes, né, nessas duas implementações, porque assim, vocês estão toda hora demandando isso, né, exigem. E o cenário de vocês mudam bastante. Então a gente está correndo atrás. Tá? As dúvidas vão nos passam. O pessoal que já tem meu telefone, às vezes me liga para tirar dúvida de desenho, como eu posso aplicar, está disponível, os canais estão todos abertos para vocês, e é isso mesmo, a ferramenta tem que evoluir conforme a necessidade de vocês. Agora o Marcelo fazer a parte de encerramento ali, então agradeço a todos, obrigado. Antes de a gente encerrar, a gente vai deixar um tempinho para vocês tirarem as dúvidas aí. Vamos recapitulando aqui, o pessoal tem dúvidas ainda sobre... o Sandro está perguntando se o campo de cálculo pode estar contemplando em regras. É possível? Sandro, acho que até o Rodrigo comentou no finalzinho ali. Sim, ele pode estar comentando regras, se o valor tal... boa questão, não testei, Sandro, mas... Pode, porque ele vai estar com o valor atualizado. Olha, 100% não vou te dar certeza, sabe? Que são coisas ali que... E depende muito como for construída essa regra, né? Se é baseado num valor do campo ou simplesmente no preenchimento, né? Se for no preenchimento, qualquer um dos campos de valores que esteja presente na forma, tiver com valor, ele já vai adicionar lá, né? Tem que ter cuidado com essa construção aí. Mas vamos fazer um teste, Sandro. Não vou te dizer certeza, porque às vezes o cenário também bastante muda bastante. Né? Mas vamos testar e vou te passar. Algo mais? Outra pergunta ali com relação à segurança. Foi perguntado se com a troca de senha, que o pessoal não está gerando a senha, mas não consegue acessar. A gente tem observado pelo suporte que o pessoal, como agora a senha ela não é a padrão, como vinha ocorrendo anteriormente, o sistema gera uma senha aleatória e o pessoal às vezes não está copiando essa senha aleatória para fazer a troca de forma correta. Então o sistema acaba dizendo que ela está incorreta. Então a gente identificou que não era exatamente um erro do sistema, mas um erro de trocar essa senha lá no front-end do usuário. Marcelo, também acontece às vezes que o pessoal copia a senha ali e copia o ponto final da frase junto com a senha, né? E aí aquele ponto lá é o ponto da frase, né, gente? A gente apresenta a senha e o ponto é um ponto final. Não faz parte da senha também que é gerada quando reseta. Uhum. O Itamar está perguntando sobre envio dos nodos. Itamar, a gente tem trabalhado sobre isso bastante, como essa demanda dos cálculos, por exemplo, é uma demanda que já vinha antiga, a gente vem analisando sempre as demandas que vocês nos passam, de que forma que isso vai impactar, né, em arquitetura, tanto para uso do acesso interno do sistema, quanto para quem já está na nuvem. Né?
O envio de e-mail, para quem está na nuvem, ele é bastante simples da gente configurar. Entretanto, a gente tem observado que muitas vezes os e-mails caem em caixas de spam. Então, a gente tem trabalhado para evitar o máximo possível de envio de e-mail para que não acabe ocorrendo aquela enxurrada de e-mails na caixa das pessoas e atrapalhe a ideia do sistema de ter um ambiente de workflow fluido. Então, quando a ferramenta surgiu, era justamente para evitar o envio excessivo de e-mails. Então, sempre que a gente recebe uma demanda relacionada com e-mail, a gente sempre pensa da forma que a gente vai aplicar sem que a gente retroceda ao início que a gente estava combatendo. Mas existe uma demanda que a gente está trabalhando internamente para esse envio de e-mail, de uma forma que seja possível configurar de que forma que é enviado esse e-mail, seja por um resumo diário, um resumo semanal, alguma coisa que concatene mais informações, e com certeza vai surgir nas releases seguintes aí. Sobre, até mesmo, a Tamara também está com a dúvida, né, do preenchimento automático de campos, quando vai vir. Esse baseado no cadastro do associado já está disponível. Tá? Só para fechar, isso aí foi numa release anterior. Só precisa ser feita a importação do cadastro, né? Que também está lá na opção, lá, parâmetros, se não me engano, associados. Né? Ok. Mais dúvidas? Deixa eu ver. Encaminhando no e-mail. Do e-mail o Marcelo já falou. Ainda no preenchimento automático ali de campos, a gente está trabalhando numa API nova para comunicação com outros subserviços, seja internos da SCAD ou alguma integração que pegue os dados associados e possa conversar com o Fluid. Então, isso vai se tornar possível em breve também com base nessa nova API. Marcelo quer comentar alguma coisa também sobre o que vai vir por aí? Mais perguntas? Questão dos e-mails. Algum prazo? Prazos são sempre complexos, Itamar. É uma questão bem complexa essa questão do e-mail, como eu falei, pela questão de a gente achar um ponto de equilíbrio entre quem usa a ferramenta no ambiente interno e no ambiente externo. No ambiente interno existem muitos bloqueios que nos limitam bastante o envio de e-mail, mas a gente está tentando reduzir o máximo possível de prazo para entregar as tarefas para vocês, as demandas. Né? Essa do e-mail, o pessoal já sugeriu, quer abrir um piloto, e talvez seja o nosso primeiro passo, notificação só para as caixas pessoais, por enquanto. E depois ir evoluindo, como o Marcelo falou, que o cenário é muito complexo, né? Tem que ter o cuidado de a gente, como ele falou, de a gente não retroagir, voltar para a ferramenta de e-mail, sendo que tem uma ferramenta ali. Mas o pessoal também já tem pedidos, já está na caixa de demandas aqui, que é notificação para o terceiro, ou seja, para o associado também. Então isso também tem que ver até mesmo aí nessa notificação para o associado, talvez a gente passe um dinamismo para vocês criarem o que vocês querem de fato, qual conteúdo apresentar para esse associado, porque também há um risco nisso aí, né? Essa visualização, essa saída de informação ali também tem que ser bem analisada, bem estudada, porque daí o próprio caso também vai dar uma chiada em cima disso aí. Bom, dúvidas? Marcelo, alguma coisa a mais ali? Importação. Ali, o Douglas. Importação da base de dados com o nome e telefone será possível em algum futuro? Isso agiliza o preenchimento informático? Não entendi. Tá sem o áudio, Marcelo. Sim, já me avisaram aqui. Então, explicando um pouquinho do que a gente vem trabalhando para as próximas releases, acho que vai trazer um pouco de ideias para quem está com dúvidas a respeito do e-mail.
a gente vem trabalhando já há algum tempo para desenvolver uma API para que seja possível a integração direta com sistemas de terceiros. A gente vem fazendo isso através de web service com as integradoras e as multifuncionais, mas não tem sido muito efetivo esse processo, porque os protocolos em que as multifuncionais trabalham não são protocolos muito seguros. Então, diversas tentativas que a gente tentou fazer com algumas cooperativas e a central de segurança do CAS sempre foram não muito positivas. Então, a gente conversou em diversas reuniões com o pessoal do CAS para achar um meio termo para que a gente consiga atingir essa possibilidade de fazer com que o sistema converse com outros sistemas e que seja de forma máxima segurança possível. Claro que segurança é uma questão que é importantíssima, mas quanto mais segurança eu coloco, também tem os seus contras, né? Essa release mesmo, nós trabalhamos muito a questão da segurança para que quem esteja na nuvem se sinta seguro com as suas informações e que consiga trafegar melhor sem ter impasses em que impossibilitem a comunicação. Então, a gente vem desenvolvendo uma API. Essa API vai ser entregue agora no final de junho. E essa API vai ser disponibilizada tanto para quem quiser integrar com as multifuncionais, mas também para quem quiser fazer o processo de importação de dados. Então, vai ser possível fazer importação de associados, a importação de processos para fazer abertura de processos em lote, por exemplo, que hoje algumas cooperativas têm utilizado um robozinho para fazer esse processo e a gente vem observando que não é a forma mais adequada. Então, a gente vai disponibilizar uma API para que seja possível fazer essa comunicação. Num primeiro momento, essa API ela vai estar disponível somente para quem está na nuvem, né, pelas restrições de infraestrutura, mas as cooperativas que tiverem interesse na rede interna de aplicar também essa API para a rede interna, a gente vai estar conversando para fazer atualizações de hardware, atualizações de sistema operacional, para que seja possível também a API rodar no ambiente interno. Então, a API é um dos pontos em que vai resolver essa questão que foi perguntada ali sobre a importação de dados. Então, vai ser possível resolver essa questão aí, Douglas. Outra questão interessante seria o nosso servidor de FTP. Nós atualizamos o nosso servidor, nós acabamos construindo um serviço de FTP próprio para que fosse mais próximo do que as exigências que o CAS exigiu para que a comunicação com as multifuncionais fossem mais fáceis para a rede interna, né? Porque precisa sair da rede interna documentos usando um protocolo FTP, então toda a comunicação que sai de dentro para fora, ainda mais envolvendo documentos, a equipe de segurança sempre vai estar atenta. Então, uma preocupação que nós temos e que eles também têm é que essa comunicação seja segura de ponta a ponta. Então, nós implementamos alguns mecanismos novos no nosso servidor de FTP, mecanismos esses que não estão nos slides, porque são coisas que vocês não vão conseguir visualizar, mas que estão diretamente ligadas à segurança. Então, o protocolo FTP ele ainda vai ficar disponível para quem quiser continuar utilizando ele, mas a gente vai, com o andar da carruagem, como se diz aqui no Sul, a gente vai recomendar que aos poucos sejam migrados para a utilização da API. Então, através da API vai ser possível o envio de documentos através de um canal criptografado 100% adequado ao que o CAS pede lá como um protocolo de segurança em que eles consigam rastrear melhor todo esse trajeto da informação, né? Junto com a API, a gente acabou também desenvolvendo todo o nosso back-end de aplicação. Então, essa API ela serviu também como base para o desenvolvimento do que a gente vai estar trabalhando numa aplicação em que vai ser útil para quem
ainda sente a necessidade de utilizar o e-mail, nós vamos estar disponibilizando agora, por esses dias, mais tardar final de junho, o aplicativo móvel do Fluid. Então, foi desenvolvido um aplicativo móvel do Fluid. Esse aplicativo ele vai ser responsável, basicamente, por as tarefas de abertura de processo, protocolar processos, acompanhamento de processos. Então, eu acredito que com o aplicativo móvel do Fluid, a necessidade de saber se um processo foi protocolado ou não vai ser mitigado através dele, porque você vai ser, cada vez que alguém protocolar o teu processo, tu vai receber uma notificação no teu celular de que alguém trabalhou no teu processo. Então, aquela necessidade de ser notificado sobre um processo, o aplicativo móvel vai estar resolvendo. Então, eu acredito que o e-mail realmente vai ser necessário para aquelas situações em que tu precisa saber, por exemplo, um resumo do que aconteceu durante a semana, por exemplo, como é que foi o desempenho de workflows. O aplicativo móvel, como o Sandro já está perguntando ali, ele depende de uma série de questões de comunicação e de segurança, né? Então, infelizmente, ele vai ser disponibilizado para quem está trabalhando em nuvem. O ambiente interno, infelizmente, por questões de arquitetura, de aplicação, não vai ser possível aplicar o aplicativo móvel. Junto com o aplicativo móvel, como eu falei, e a API, nós desenvolvemos todo o back-end novo para a aplicação nova do Fluid. Então, conforme o aplicativo móvel for nos trazendo feedback de que o back-end novo está funcionando plenamente, nós vamos também começar já a apresentar a versão nova do Fluid, com uma arquitetura completamente adequada ao momento tecnológico que nós estamos hoje. Hoje é uma necessidade extrema de ter um ambiente dinâmico e extremamente fácil de operar, com questões de tela, tudo à mão, tudo muito fácil. Então a gente vem trabalhando já há bastante tempo nessa transição da versão 1. Alguma coisa, né? Hoje nós estamos no 1.15 para a versão 2 do Fluid. Essa versão 2 do Fluid, ela vai ser bastante importante justamente para trazer uma capacidade além do que a gente vem projetando hoje. A gente consegue fazer um deploy de aplicação muito mais rápido, muito mais ágil. Então, vai ser importantíssimo a gente fazer essa migração. Alguém tem alguma dúvida, além da dúvida do Sandro ali a respeito do móvel na nuvem, do aplicativo móvel para a nuvem? Só complementando o Marcelo falou, essa parte do novo back-end, é aquilo que o pessoal já há mais tempo usa o Fluid. Eu venho falando em todos os treinamentos, reciclagem ali, e o Fluid já está chegando, a plataforma hoje, Fluid, o framework que a gente utiliza, já esgotou essa capacidade de a gente ampliar para adequar essas demandas que vocês estão nos exigindo. Então, muitas vezes, assim, esse delay em entregar, muitas vezes, a gente está limitado ao framework. Então, com esse novo back-end para a nova versão, ou seja, assim, a gente vai mudar de cenário, vai ampliar mais, vai começar a atender demandas antigas ali, porque a ferramenta, o framework não chegou ao limite dele. Então, vai melhorar tanto visual, tanto performance ali, a gente vai estar mudando isso aí. Não vai causar impacto do que já está, tá, pessoal? Então, assim, não se assuste, vão ter que migrar isso, não. Isso vai ser um processo automático, não vai ser mexido em banco isso aí. Então, pessoal, quem está na plataforma vai receber a plataforma nova e vai manter as duas até essa transição. Não vai interferir, não vai ter perda de processo. Alguma dúvida mais? Eu postei ali o manual que está dentro da suporte ali, que tem já a parte essa de pessoal também estava desconhecendo. É isso que talvez esse canal que a gente está abrindo mais,
é por causa dos e-mails da release que não estavam chegando mesmo de fato ali, ou estavam chegando na caixa de spam. Então o pessoal, uns quantos ali já relataram que desconheciam essa parte de importação dos dados associados. Está no manual ali também, desse novo manual. Então é bom vocês darem a lida ali, e qualquer dúvida também, ligam para nós e a gente auxilia nisso aí. Eu sei que tem algumas bases de dados de importação grandes, a gente já fez um teste lá de Santa Rosa, Vanguarda, que é uma carga foi bastante grande ali, mas qualquer coisa, nos liguem aqui para tirar dúvida. Temos um prazo sim, Richard, nós estamos trabalhando com um prazo de no máximo até setembro, a ferramenta já ter os primeiros testes sendo aplicados. A ideia é até a gente fazer um processo de reunir todo mundo aqui na nossa cidade e fazer uma apresentação um pouco mais tete a tete com vocês, né? Esse ensaio de webinar vai ser constante também nas próximas releases, em vez de a gente fazer uma release a cada 15 dias, cada funcionalidade nova do sistema que for sendo aplicada, agora por diante, vai ser feito um webinar curto, bem rapidinho, focado somente aquele recurso, né? Uma questão que ninguém perguntou é como é que vai funcionar o móvel, né? Quando é que vai ser aplicado. A ideia é que vocês recebam, da mesma forma que receberam agora a notificação do webinar dentro do sistema, para todos os que têm acesso à construção de workflows, um convite para acessar o aplicativo móvel como uma versão de beta teste. Então, vocês vão receber lá dentro do sistema um convite, para quem está na nuvem, né? Receber um convite para inscrever e fazer um teste de 15 dias, mais ou menos, do aplicativo. Quando vocês nos derem o feedback de que está ok para cada cooperativa, a gente vai liberando daí para os demais usuários, para que também não impacte também em mais demanda de suporte, de bug, de forma desnecessária. Então, o primeiro processo vai passar por vocês, todos que estão participando desse webinar são da equipe que faz a construção de workflows, então todos que têm essa permissão vai receber primeiro o convite de acesso ao aplicativo móvel. Vai estar disponível para a plataforma tanto para iOS quanto para Android, para ambas as plataformas. Só reforçando aí, pessoal, reforçando essa parte desse app, hoje no mercado vai ser um dos pioneiros a ter o mesmo dinamismo que vocês têm hoje na web, de criar formulários dinâmicos. A gente está passando toda essa carga para o app. Muitas vezes o pessoal desenvolve app, se torna um pouco mais limitado em desenhar algo engessado, fixo. Então, hoje, toda essa demanda, né, toda essa flexibilidade que vocês têm, esse dinamismo em criar tipos de formulário, tanto com as regras, com a parte de tomar decisão, vai ser passado para o app. Então, por isso, assim, esse delay que a gente teve em entregar um piloto está sendo pioneiro. Então, assim, não foi tão simples como a gente pensava ali. O desenho, o cenário de vocês é complexo e a gente tentou passar isso de forma mais simples possível para dentro do app. Ou seja, manter o que a gente tem na web passando para... Obviamente, assim, desenhos de árvores vão ter que ser... Por mais que a gente passe de dinamismo, eu tenho exemplo de algumas cooperativas que tem formulário com 100, 200 campos a preencher. Obviamente, se passar esse cenário para um app, ou seja, se torna inviável. Eu sei que vocês vão fazer esse ajuste, né, tornando o mais simples possível esses tipos de processo via app, né? Acho que alguém mais com dúvida? Alguma importante? Dúvida? Bom, pessoal, então, se não temos nenhuma dúvida, então vamos encerrar, então. Eu fico agradecido, então, por vocês terem tido um tempo para conversar com a gente aqui. Essa interação é muito importante, como o Sandro mesmo salientou ali, para que a gente consiga conversar e passar a experiência. A ideia é que a gente faça isso mais contínuo.
e isso seja um processo natural, de que cada vez que a gente entregue alguma funcionalidade nova, a gente consiga conversar e passar melhor a informação para vocês. Nós já estamos com um universo bem amplo de cooperativas e a gente acha interessante fazer esse processo, até mesmo para que possa se trocar informações. Eu vi que muitas perguntas ali, algumas cooperativas já passaram por esse processo e também podem ajudar, então é um momento bem interessante de ter essa troca de informações, né? Então, agradeço, esse momento foi muito importante para nós, espero que tenha sido para vocês também. Né? Também agradeço. Obrigado pela presença. Obrigado também. Pessoal, até mais então, qualquer coisa, só ligar, só mandar e-mail, só mandar ticket, estamos aí aguardando vocês. Abraço a todos, até mais.